Hoje é dia 10 de outubro e se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. Esse tema que é super importante e muito atual, mais do que a gente imagina. E a gente está aqui no consultório da Márcia Santos, psicóloga, para falarmos a respeito desse assunto que é importante para as pessoas que nos acompanham. A gente vai bater um papo com ela para falar sobre a saúde mental, que nunca se falou tanto, né? Porque a saúde mental está ligada a outras coisas que a gente vai estar falando ao longo desse bate-papo. Bom dia, Márcia. Bom dia, né? Mais uma vez aqui falando com vocês, né? Desse assunto tão importante aí na qualidade da nossa saúde mental, né? E espero contribuir mais um pouco com essa informação também. Pois é, como é que a gente pode falar sobre saúde mental? Por que é tão importante se discutir desse assunto, Márcia? Ó, quanto mais conhecimento chegar, né, até as pessoas, até a população, isso contribui para que muitas situações aí, né, de sofrimento, né, de angústia que as pessoas enfrentam no dia a dia, de estresse, possam diminuir, melhorando a qualidade de vida delas, né, de um modo geral. Falando de saúde mental, quais são os sinais de boa saúde mental e quais são os sinais de que a saúde mental não está tão legal? Ó, sinais de uma boa saúde mental é quando a pessoa ela se encontra, vamos dizer assim, no nível em que ela tem boas relações, né, pessoais, boas relações assim familiares, boas relações no trabalho, um nível de satisfação e de bem-estar assim, digamos, com mais plenitude. Isso reflete no seu meio, né, nos aspectos dela e também de um modo geral. Uma pessoa até que consegue aí manter esse bem-estar psicológico e físico, né? E do contrário, né, a gente pode identificar quando a saúde mental não está muito bem, quando a pessoa ela demonstra, né, um nível de sofrimento, quando ela não consegue lidar com situações aí no seu dia a dia, consideradas situações que a maioria das pessoas conseguem lidar, conseguem enfrentar, né, começa a ter muitos conflitos, né, e assim a gente tem alguns aspectos aí que a gente começa a perceber que não anda muito bem a saúde mental. A saúde mental, ela obviamente, a gente pode colocar como uma porta de entrada para outras patologias ligadas ao nosso cérebro. Sim, nem todo problema psicológico ele vem de uma ordem de vivências, de experiências no dia a dia. Isso pode ser considerado também aspectos químicos do cérebro que pode provocar, por exemplo, algum tipo de transtorno. Então, às vezes a pessoa ela está em um sofrimento, por exemplo, um nível de estresse muito alto, que não tem somente a ver com o dia a dia dela, com a rotina, às vezes que é um excesso de atividades, mas pode estar relacionada aí com algum fator químico do cérebro que deixa ela num nível de estresse muito maior. Mas a gente pode também dizer que a saúde mental, por exemplo, é ligada ao estresse, o trabalho, né? E aí a gente tem várias síndromes que são acompanhadas e que tudo começa com a saúde mental. Síndrome do esgotamento físico, né? As outras síndromes envolvendo o psicológico da pessoa, até uma depressão, uma ansiedade. Tudo isso é desencadeado pela saúde mental que não está legal, né? Sim, algo que é bem conhecido também é sobre a síndrome, né, de burnout, que é relacionada ao trabalho, né, e o estresse no dia a dia, né, na verdade, nós já acordamos e já entramos, digamos aí, num modo estressante, porque nós temos, assim, horários determinados a cumprir, tarefas a cumprir, né? Temos cobranças no nosso dia a dia. Mas, dependendo de como anda a nossa saúde mental, esse bem-estar que nós conseguirmos manter aí, nós podemos lidar com tudo isso de uma forma mais saudável, né? E dependendo também de como a gente preserva e como a gente realiza esses fatores para nos beneficiar na parte da saúde mental. Como que eu posso manter a minha saúde mental, né? De tudo um pouco que você já disse, mas especificamente para quem está ouvindo a gente. Manter a saúde mental em dia para preservá-la, principalmente. É muito importante que nós possamos alimentar, né, os pontos positivos, fatores positivos para nos fornecer bem-estar, né, e manter a qualidade da nossa saúde mental. Isso envolve, por exemplo, né, hobbies, diversões, né, o aspecto familiar, o aspecto financeiro, a espiritualidade,
São vários aspectos que envolvem a nossa vida que nos coloca nessa condição de ter uma boa saúde mental. Então, assim, nós precisamos sempre estar alimentando esses aspectos, de forma que nós possamos diminuir o nível de estresse que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As pessoas podem se apoiar umas nas outras, os amigos, familiares, e alguém que realmente você olha e fala, essa pessoa não está com a saúde mental em dia. Isso pode, num primeiro momento, ajudar ou às vezes mais atrapalha do que ajuda? Pode ajudar sim, por exemplo, porque esse excesso de ocupações no nosso dia a dia, às vezes faz com que nós não tenhamos muita atenção necessária para as pessoas que estão à nossa volta, né? Ou até aquelas que não são muito próximas. Então, quando a gente fica mais atento, né, a gente consegue perceber, as pessoas dão sinais de que elas não estão muito bem também emocionalmente. E, de repente, nós podemos orientar de alguma forma aí, no qual essa pessoa possa buscar uma ajuda, ou simplesmente o fato de ouvi-las, porque nós temos muita necessidade de falar, né? Como seres humanos, nós temos muita necessidade de falar e dificuldade de ouvir. Então, se nós ficarmos mais atentos, nós podemos contribuir também, orientando, né? Prestando esse acolhimento para a pessoa que não esteja em boas condições aí de saúde mental. A parte financeira, até que ponto, né, as pessoas elas se preocupam tanto de ter a saúde mental desgastada? Existe isso ou, de repente, é a maneira que a gente enxerga a situação de vida? A parte financeira ela é realmente algo que vai fazer a pessoa ter uma saúde mental baixa? Sim, isso é um fator determinante. Eu costumo utilizar uma atividade no ambiente psicoterapêutico que se chama Roda da Vida, né? Que a nossa vida é comparada a ela. E ela é muito ligada aos aspectos mais atuais, né? A como está a nossa vida no modo mais, né, atual. E dentro desses aspectos tem um aspecto financeiro que nós avaliamos também. Como anda, né? Para aquela pessoa, esse aspecto financeiro na vida dela, porque isso interfere, sim, no modo diretamente financeiro falando, né? E também no emocional, porque nós tentamos manter alinhado todos esses aspectos da nossa vida, pelo menos assim, num nível maior do que aqueles que são contrários, né? Do que aqueles que geram aí mais estresse. Então, se, por exemplo, os outros aspectos da nossa vida estiverem num nível maior, estiverem mais equilibrados, como, por exemplo, saúde física, hobbies e diversões, conhecimento, o aspecto familiar. Se boa parte estiver alinhada e o aspecto financeiro não estiver, isso também vai interferir na qualidade aí da saúde mental, porque vai causar algum desconforto, alguma preocupação, né? Vai aumentar o nível de estresse. Então, isso é muito importante mesmo, até mesmo para manter boas condições aí de alimentação, que é o mínimo aí para o bem-estar, né, de uma pessoa, de uma família também. Bom, alimentação e exercícios físicos, de repente, colabora bastante. Muito. Exercício físico é fundamental. Eu costumo repetir isso diariamente para as pessoas, porque não é só uma questão de estética. O exercício físico, ele é principalmente importante pela questão de saúde. Por quê? Porque através do exercício físico, né, que eu gosto de separar também, porque a atividade física é diferente do exercício. A atividade é o que nós fazemos aí o dia todo. Às vezes, nós estamos em um trabalho em que nós, por exemplo, subimos e descemos escada umas 3 vezes no dia. Mas não é o mesmo efeito do que quando nós paramos para fazer o exercício físico, que o cérebro está focado nisso, né, nesse resultado. Então, é fundamental também porque, através do exercício físico, o nosso cérebro ele também produz a mesma substância, por exemplo, que um ansiolítico ou um antidepressivo. E ajuda a aliviar também, né, substâncias que nos causam estresse, que nos geram mais estresse. Então, é fundamental para o nosso bem-estar. Quando a pessoa ela precisa de uma ajuda profissional, ela precisa procurar uma ajuda profissional, ou a família, de repente, fala, não, você precisa procurar alguém que vai conseguir te ajudar, né? Para não piorar, não agravar o caso. Quando é que a pessoa ela pode chegar a essa conclusão? O que acontece? Como esse aspecto psicológico, ele não é visível, não é algo
que as pessoas estão vendo e pode tocar, por exemplo, quando se tem um machucado exposto, né, que todos têm a prova, né, de que aquela pessoa está realmente machucada, está ferida, fica um pouquinho mais difícil, né, da pessoa aceitar, né, isso que está acontecendo com ela e das pessoas até mesmo acreditarem que elas estão em um grande sofrimento. Então, quando perceber que não está conseguindo lidar com uma situação específica sozinho, né? Quando perceber que, por mais que tenha tentado, não tem sido suficiente, é importante aceitar essa ajuda, porque eu sei que existe ainda muito um tabu em relação à ajuda psicológica, principalmente. As pessoas têm uma informação, digamos assim, né, às vezes equivocada sobre o que é o atendimento psicológico. Isso cria uma certa resistência e impede que as pessoas possam, vamos dizer assim, se permitir a esse tratamento, a essa ajuda. E aí o estado emocional dela acaba ficando mais intenso, vai piorando ao ponto de que só o início com uma conversa, com um diálogo não é mais o suficiente. Aí ela necessita da ajuda com medicamentos para poder se restabelecer e daí ter condições de tratar de repente situação específica na vida dela que a levou, né, àquele sofrimento. Crianças e adolescentes, normalmente, também existem essas questões envolvendo a saúde mental, cada um, claro, dentro do seu dia a dia, da sua rotina de vida. Também existem atendimentos onde a saúde mental de crianças e adolescentes não estão legais e os pais acabam se preocupando e levando e até ajuda, buscando um profissional para tentar entender o que está se passando no momento? Sim, e é muito importante ficar atento, né? A questão das crianças, do adolescente, porque eles dão os sinais, né? Às vezes eles não falam como um adulto fala, às vezes eles não estão nem sentindo, eles não conseguem definir exatamente qual é aquela emoção, qual o sentimento, por que daqueles pensamentos. Então, eles precisam, sim, dessa ajuda e os pais ou responsáveis tem que ficar atento, porque eles dão sinais, são os comportamentos que vão dizer, as atitudes que vão dizer. Muitas vezes a criança ou adolescente, ele não vai chegar e vai falar. Às vezes ele vai ter um comportamento de se isolar, vai deixar de estar participando aí de atividades que eles gostam no dia a dia, por um motivo ou outro, né, que eles estejam passando, que esteja gerando algum tipo de sofrimento, seja uma tristeza, seja um medo. E eles começam a expressar isso. Então, quem está próximo ali, às vezes até mesmo dentro do ambiente escolar, né, o professor ele consegue identificar a mudança de comportamento daquela criança e pode estar passando essa informação para os pais e os pais buscarem essa ajuda. Às vezes eles não vão se abrir com a família, né, mas eles podem sentir essa segurança, sentir ter esse vínculo com o profissional no qual vai ter esse acesso aí para poder identificar como está, né, a saúde mental também dele. A gente pode falar que os idosos também passam, né, por problemas e cada etapa da vida a gente se encontra num momento, né? E quem já contribuiu muito trabalhando, por exemplo, hoje os idosos que já são aposentados têm a sua vida, têm as suas famílias, seus netos, têm as suas rotinas, mas que também têm as suas problemáticas com a cabeça, né? E, por exemplo, não tem mais a mobilidade ou de repente não pode mais fazer coisas do que fazia quando era mais novo, e isso muitas vezes é difícil de entender e a cabeça não funciona de uma maneira legal. Isso tudo também faz parte. Cada etapa da vida a gente se depara com situações diferentes, né, Márcia? Sim, é muito importante falar sobre isso também, porque quando, né, chega nessa fase, tem muito índice assim do que algumas pessoas nessa idade elas entram em um processo depressivo, no estado depressivo, porque sempre teve uma vida muito ativa, sempre participou das atividades aí, né, com a família, e às vezes, né, chega nesse momento, muitas coisas mudam. Eles param, é como se eles estivessem diante de uma fase assim, né, que concluiu o que precisava ser concluído. E agora, o que fazer, né? Então, gera um pouquinho aí de um desconforto e que é necessário aí ter esse suporte da família, as pessoas que são próximas, ter esse apoio da família, porque agora é um novo ciclo, né? Se inicia um novo ciclo, um novo modo de ver a vida.
e cuidando desse aspecto emocional é super importante para manter esse bem-estar aí nessa fase também. Hoje um dia importante onde precisa se falar sobre saúde mental e a gente agradece a sua disponibilidade, Márcia, de falarmos a respeito desse assunto e, claro, quem porventura precisar de ajuda, procurar um profissional, procurar uma pessoa habilitada para isso que vai entender e vai dar os caminhos para que possa superar isso, né? Até porque não somos iguais. E graças a Deus não somos iguais, né? Cada um tem o seu jeito, mas a gente tem que viver uma vida mais plena possível. Obrigado mais uma vez, Márcia. Eu que agradeço, e é super importante mesmo, né, que as pessoas busquem ajuda, aceitem essa ajuda. Às vezes a pessoa ela não identifica com um profissional, mas ela pode ir até outro, né, pode ter essa conversa. É igual amizades, nem com todos nós nos identificamos, né? Nós às vezes temos colegas e temos os amigos mesmo. Então, assim é com o profissional, né? Tem profissionais aí bem capacitados, né? Temos a questão do sigilo também. Então, as pessoas podem se sentirem mais seguras a respeito disso. Tem algo assim que deixa as pessoas também um pouco preocupadas, que elas falam assim, mas eu vou falar com um profissional, contar tudo da minha vida para ele, né? Meus segredos e tal, como vai ser? Né? Nós temos a questão da nossa ética profissional, isso tem que ser preservado. Então, assim, existe esse meio, existe essa ajuda, e que as pessoas possam se permitir também a cuidar mais da saúde mental, que dependendo de como anda a sua saúde mental, o seu estado de plenitude e felicidade, né? Então, isso reflete aí de um modo geral na vida da pessoa, né?